Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de inglês instrumental. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar continuidade ao módulo 2, que está relacionado com o estudo da gramática da língua inglesa. Como já foi falado nas aulas anteriores, nós escolhemos alguns tópicos, alguns conteúdos que consideramos importantes para ajudar na interpretação, na tradução de textos em língua inglesa. Estudamos nas aulas anteriores os pronomes e agora vamos começar a estudar o famoso verbo to be. Na agenda de hoje nós temos então o verbo to be na forma afirmativa, nós temos o verbo to be na forma interrogativa e na forma negativa do tempo presente. Antes de nós voltarmos para o slide, eu gostaria de lembrá-los que muitos alunos se queixam que passaram muitos anos quando estavam estudando no ensino fundamental e médio, passaram muitos anos aprendendo ou tentando aprender, estudando o verbo to be e reclamam, não, o verbo to be de novo, já enjoei, já cansei. Na verdade, a gente pensa muitas vezes que aprendeu, mas quando a gente se depara com o verbo to be nos textos, nas provas de concurso, ou nos textos, nos artigos científicos que a gente precisa traduzir, e a gente não sabe como fazer essa tradução de forma adequada, não consegue entender o verbo ali, onde ele se encontra naquele contexto. Então, para aqueles que já sabem o verbo to be de trás para frente, fica como uma revisão. Para aqueles que ainda têm dúvida, apesar de todos os anos de estudo no ensino fundamental e médio, que vocês possam agora tirar as dúvidas e, de uma vez por todas, aprender como é que funciona o verbo to be da língua inglesa. Então, vamos para os slides. Aqui nós temos um quadro que mostra o verbo to be no presente, na forma afirmativa. Então, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que são os pronomes I, you, he, she, it. O he, o she, o it são a terceira pessoa, o you, segunda pessoa, I, primeira pessoa. Então, vamos agora conjugar com o verbo be, que a propósito significa, aqui embaixo a gente tem o significado deles, ser ou estar. Então, dois verbos na língua portuguesa, ser ou estar, que corresponde a um só no inglês, que é o to be. Então, vamos começar a conjugar aqui. I am, ou I'm, na forma contracta, significa eu sou ou estou. You are, ou you're, você é ou você está. He is, she is, it is. His, ele é ou ele está, aqui na forma contracta, his, she's, ela é ou ela está, e it, ele ou ela é, ele ou ela está, lembrando que eu uso o it, o pronome it, para objetos e animais. Agora nós vamos para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. We are, ou na forma contracta, we're, nós somos, nós estamos. You are, ou you're, vocês são, vocês estão. They are, they're, eles ou elas são, eles ou elas estão. Vejam que o verbo to be, então, ele tem três formas. Ele tem o am, na primeira pessoa do singular, are, na segunda pessoa do singular, e nas três pessoas do plural, e o is, nas três pessoas aqui, terceira pessoa do singular. Então, apenas três formas. Vamos ver isso agora em frases. I am painting the shelf. Então, aqui o verbo to be am. Eu estou pintando a estante. You are on the sofa. Você está no sofá ou sobre o sofá. He is standing at the door. Ele está de pé na porta. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Então, aqui foi com as pessoas do singular. Agora, vamos com as
pessoas do plural e o it, né? It is ink. Isto é tinta. We are working. Nós estamos trabalhando. You are smiling. Vocês estão sorrindo. Como é que eu sei que aqui é vocês e não você? Porque tem várias pessoas aqui. They are in a classroom. Olha aqui o verbo to be. Eles estão em uma sala de aula. Agora, nós vamos trabalhar com o verbo to be, ainda no presente, na forma interrogativa. Na forma interrogativa, nós temos o verbo vindo para frente, antes do pronome do sujeito. Então, ficou am I, eu sou ou eu estou, are you, você é ou você está, is he, ele é ou ele está, is she, ela é ou ela está, is it, ele ou ela para objetos e animais é ou está, are we, nós somos ou estamos, are you, vocês são ou estão, are they, eles são ou elas estão ou elas são. Aqui a gente vai ver como é que eu faço para transformar uma frase com o verbo to be que está na afirmativa e fazer dela uma pergunta. É só pegar o quê? O verbo to be e colocar aonde? Na frente do pronome. Então, nós temos a frase na forma afirmativa. I am painting the shelf. Eu estou pintando a estante. Se eu quero transformar isso numa pergunta, eu coloco o verbo am, verbo to be, na frente, olha ele aqui, e passo o pronome I, eu, para depois do verbo. Am I painting a shelf? Eu estou pintando uma estante. Então, eu queria chamar a atenção de vocês justamente para a diferença que existe do verbo to be no português para o inglês, ou seja, na verdade, para a estrutura da frase interrogativa, porque em português é só eu colocar o ponto de interrogação no final da frase. Então, eu digo assim, Elisângela é professora. Eu estou fazendo a frase na forma afirmativa, afirmei, Elisângela é professora. Aí eu digo, passa essa frase para a forma interrogativa, o aluno vai lá, coloca um ponto de interrogação no final. E a frase fica, Elisângela é professora? Eu mudo a entonação, porque vejo o ponto de interrogação no final, e não preciso mexer na posição, no posicionamento das palavras. Em inglês, não. Em inglês, quando eu quero fazer uma frase na interrogativa, no caso do verbo to be, eu tenho que fazer essa troca, essa inversão. Eu coloco o verbo na frente do sujeito, do pronome ou do nome. Por exemplo, Elisângela is a teacher. Elisângela é professora. Estou afirmando. Agora, passa essa frase para interrogativo em inglês. Eu preciso pegar o verbo is e colocar na frente da palavra, do nome Elisângela, que é o sujeito. Is Elisângela a teacher? E ponto de interrogação. Então, tem essa diferença, né, em relação à nossa língua portuguesa. Vamos voltar então para o slide com mais alguns exemplos. Nós temos, is he standing at the door? Ele está de pé à porta? Olha aqui o verbo to be na frente. Is she reading a book? Ela está lendo um livro? O verbo to be veio para frente do sujeito, do pronome she. Is it ink? Isto é tinta, veja que o verbo to be veio para frente do it, do pronome, ok? Mais um exemplo. Are they in a classroom? Verbo to be na frente do pronome. Eles estão em uma sala de aula? Agora nós temos aqui a forma negativa, mais uma vez, tempo presente mais negative form. Então, na forma negativa, eu acrescento a palavra not. Então, I am not, eu não sou, eu não estou, na forma contraída, I'm not. You are not, you aren't, você não é ou você não está. He is not ou he isn't, ele não é, ele não está. She is not, she isn't, ela não é, ela não está. It is not, it isn't, ele ou ela para objetos e animais não é ou não está. We are not, we aren't. Nós não somos ou nós não estamos. You are not. You aren't. Vocês não são ou vocês não estão.
They are not. Eles ou elas não são ou não estão na forma contracta they aren't. Temos aqui alguns exemplos. De acordo com a figura, olha quanta comida esse cara está comendo. Aí vem a pergunta, are you hungry? Você está com fome? É o verbo to be na frente. Yes, I'm hungry. Eu estou com fome. Verbo to be com o pronome I na forma afirmativa. Are you thirsty too? Você está com sede também? Verbo to be na frente do sujeito, do pronome you, porque é uma frase interrogativa. No, I'm not thirsty. Veja que aqui ele fez a contração do I'm e colocou a palavra not. Não, eu não estou com sede. How about your sister? E quanto a sua irmã? Is she hungry? Como é uma interrogativa, o is veio para frente do she. No, she isn't. Não, ela não está com fome. No, she isn't hungry. Forma contracta do is not. But she is, mas ela está com sede. She's thirsty. Olha aqui, dois caras alto e um baixinho. Mas esse baixinho resolve perguntar, am I tall? Eu sou alto? No, you aren't tall. Não, você não é alto. Percebam aqui o verbo to be na frente do pronome aqui que sumiu, I, porque é uma frase interrogativa. What about Bob and Mark? E quanto ao Bob e o Mark? Quer saber se eles são altos também. Are they tall? Olha o are, verbo to be na frente do they. Eles são altos? Yes, they are. Sim, eles são. Então agora você já tem uma compreensão de como eu posso trabalhar frases afirmativas, negativas e interrogativas com o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. A gente passa muitos anos na escola estudando, mas muitas vezes a gente não dá a devida atenção a esse verbo que aparece muito em textos de língua inglesa, porque ele é um verbo também que auxilia outros. Então eu preciso conhecer o verbo to be, eu preciso saber como é que ele aparece na forma interrogativa, negativa, né, e afirmativa para poder ter essa compreensão dos textos. Só essa aula não vai ser suficiente para você fixar. Então não esqueça de visitar o nosso ambiente virtual. Lá você vai ter exercícios para você poder praticar essa estrutura, essa conjugação do verbo to be, nas formas que nós mostramos aqui na teleaula. Lá você vai ter textos que você vai poder ler, tentar traduzir, encontrar o verbo to be nesse texto, para ver se você realmente entendeu o significado, fazer traduções, né, de frases e de pequenos trechos de textos, parágrafos, onde você vai ter o verbo to be, ou seja, você vai colocar em prática aquilo que eu falei aqui para você na teleaula. Mas não fica só nisso, não esqueça, assistam outras aulas, visitem sites onde você vai ter outros exercícios, mais explicações, mais exemplos. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu consigo fixar esses conteúdos. E aguardamos vocês na próxima aula. Um grande abraço, até mais!